Santa Ceia. E às vezes, para sentar na mesa, nós precisamos alinhar algumas coisas. Precisamos alinhar algumas coisas que estão fora do lugar, às vezes no nosso entendimento, na nossa vida, no nosso interior. Mas eu quero que esse alinhamento venha. E alinhar algumas coisas, às vezes, não é fácil. Dói, dá trabalho. Mas quando está tudo alinhado, é muito bom. Que essa noite possa ser uma noite de cura, possa ser uma noite de renovo para você, possa ser uma noite de crescimento espiritual para você, possa ser uma noite que você receba aquilo que você reconhece que precisa. Amém? Eu não posso reconhecer por você o que você precisa, mas você pode, o Abba Pai pode fazer o que for necessário para que isso chegue até você. Aproveita aí e convida todo mundo para estar escutando essa palavra. Amém? Vai convidando todo mundo aí. Nesse momento, se você puder, já vai abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de ministrar a palavra dEle. E tudo que eu peço é que essa palavra seja rema ao seu coração. Então, se no início estiver difícil, fica até o final. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Então, aí na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 15. Se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa e colocar a mão sobre a sua Bíblia. Senhor, nós oramos aqui porque esta é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou, Jesus. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Por isso, nessa noite, nós queremos ser tocados por essa palavra que é indestrutível, mas que é viva e eficaz. Nós queremos ser transformados por essa palavra. Mas nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu sei que só há crescimento quando há entendimento. Só há crescimento quando essa palavra alcança o mais profundo do ser de cada pessoa. E por isso, nessa hora, eu quero te pedir que essa palavra chegue ao entendimento de todos aqueles que ouvirem ela. Que essa palavra alcance o mais profundo do ser de cada pessoa. E esse entendimento gere um conhecimento profundo, Senhor, das raízes de quem o Senhor é. E que possa trazer transformação. E que possa trazer conscientização essa noite. Para a glória do teu próprio nome. Ah, Espírito Santo, fica conosco. Tudo que nós precisamos é que não haja distração, que não haja distração dentro dos lares nesse momento. Que não haja distração onde a pessoa perca a palavra para fazer outra coisa. Mas que o Senhor possa cativar a mente das pessoas agora. Eu quero repreender toda distração maligna. Eu quero repreender muitos afazeres nesse momento, porque não há nenhuma pessoa que não possa parar uma hora para ouvir a tua palavra e sentar na mesa com o Senhor. O Senhor é dono do tempo e a tua palavra diz que existe tempo para todas as coisas. Por isso, nessa hora, Jesus, que o Senhor alcance mesmo, que o Senhor cative as mentes, que o Senhor possa repelir todo o mal, toda distração, toda frieza, todo ouvido que estiver tampado, seja aberto agora para ouvir, Jesus, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tem algumas versões que dizem assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sedes constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 3 palavrinhas me chamam a atenção nesse versículo: firmes, constantes e abundantes. 3 palavrinhas: firmes, constantes e abundantes. São 3 palavrinhas que todo mundo quer andar nelas, quer viver nelas, mas são 3 palavrinhas tão difíceis de serem praticadas.
E por isso essa noite, o tema da mensagem é resiliência ou intensidade? Resiliência ou intensidade? O que você escolhe? Resiliência ou intensidade? O que você prefere? Às vezes é melhor ser resiliente do que ser intenso. E nós vamos ver isso hoje, sabe por quê? Porque às vezes a intensidade, nós vivemos em uma geração que é intensa demais, mas é uma intensidade exterior. E a palavra de Deus diz aqui que um aviso de Paulo, irmãos, fiquem firmes, fiquem constantes e sempre abundante, porque o trabalho de vocês não é em vão diante do Senhor. E se essa intensidade só for exterior, acontecer alguma situação, você não vai permanecer firme, você não vai permanecer constante, muito menos abundante, fazendo além, se essa intensidade for só exterior. Por isso, às vezes é necessário, e eu acredito que às vezes é mais importante você ser resiliente, ter essa resiliência. Resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com os problemas. É adaptar-se às mudanças, é a capacidade daquele indivíduo conseguir superar as circunstâncias que acontecem, resistir à pressão, às situações adversas. Isso é resiliência, essa capacidade da pessoa superar circunstâncias. É essa capacidade da pessoa conseguir se reinventar para não sair do propósito, para não perder o foco, para não perder a constância, para não deixar de ser firme. Ela consegue ser firme porque ela tem essa capacidade, ela adquire essa capacidade de sobreviver às mudanças, sabendo que as circunstâncias acontecem, que as coisas acontecem, mas que o propósito, o foco, a firmeza, a constância, a abundância precisa ser a mesma. E intensidade é a qualidade do que é intenso, onde há força, a abundância. E para a gente entender um pouquinho e analisar a nossa própria vida, né, como nós somos, porque nada melhor do que nós se analisarmos. Isso que nós vamos fazer hoje, né? Vamos ceiar, aí senta na mesa e na mesa a gente coloca a verdade para fora. Né, assim? Então, nada melhor do que nós se avaliarmos, nós fizermos uma autoavaliação de nós mesmos. E aí eu vou falar de duas pessoas aqui que eu queria que você analisasse comigo. Vamos analisar a vida de Pedro. Pedro, quando encontrou com Jesus, Jesus chamou Pedro de Cefas. No aramaico quer dizer Kefa, que significa rocha ou pedra. E aí, lá em João 1:42, a forma grega de Kefa quer dizer Petros, que significa Pedro. Então Jesus, ele chamou Pedro de rocha firme. Ele chamou Pedro de rocha firme. Chamou Pedro de alguém firme antes de Pedro ser. Ele não chamou Pedro como uma pessoa de temperamento inconstante, não. Jesus chamou Pedro como Pedro seria lá na frente, porque Jesus traz à existência o que não existe para a gente. Jesus nos vê e nos chama da maneira como nós somos no original, criado por Deus. Pedro não era uma rocha, Pedro não era firme e Pedro não era constante, mas Jesus, quando chamou Pedro assim, de rocha firme, de constante, de temperamento constante, de firme. E interessante é que Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Ele sempre estava perto de Jesus. Entre os três discípulos, ele sempre estava perto de Jesus. Se você for ver lá em Mateus, no capítulo 14, 28, foi Pedro que chamou Jesus para que ele pudesse andar. Ele que pediu para andar sobre as águas. Olha que homem interessante, autoconfiante. Nós observamos na palavra de Deus que por muito tempo Pedro mostrou essa autoconfiança. Mas interessante que esse mesmo homem que pediu para andar sobre as águas e afundou, e que falou várias vezes para o Senhor, o que você já sabe, esse homem também, mesmo em meio a tantas falhas, ele tinha suas qualidades. Ele ali, ainda não sendo essa rocha firme,
ele teve revelação de quem Cristo era, que Cristo era o Filho de Deus. Ele teve essa revelação. Pedro também, quando Jesus, em João 13, Jesus foi lavar os pés, Pedro resistiu. Não, Senhor, que isso? Não pode fazer isso. Só que aí, ao mesmo tempo, esse Pedro que resistiu, Jesus vinha com ensinamento. E quando ele viu a importância da lavagem dos pés, ele, não, Senhor, então me dá banho agora, me lava por inteiro. Ele reconheceu, eu preciso é ser lavado por inteiro. Todo mundo já sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas em Mateus de 26 a 34, de 34 a 75, nós vemos que Pedro se arrependeu. Mas Pedro, quando ia falar com Jesus, ele ia como? De maneira firme. Não, Jesus, eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou te negar. Senhor, quando o Senhor falou assim, que todo mundo ia se afastar, ele disse, eu não, Senhor. Eu vou estar contigo. Não, porque eu sou firme, eu vou estar contigo. Eu não vou te negar. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus, ali em Atos, capítulo 2, versículo 14. E ali, quando a gente vai discorrendo Atos, e que nós vamos observando, né, todo mundo sabe que que Pedro negou, e Pedro teve toda essa inconstância, mas chegou um momento que ele foi transformado. Você não vê, Pedro, chegou um momento que ele caiu em si. E esse mesmo Pedro que foi tão inconstante, ele pregou o evangelho, pessoas aceitaram Jesus. Em Atos 3:6, ele fez grandes milagres. Ele saiu do lugar de um discípulo emotivo, de um discípulo sanguíneo, de um discípulo intenso exteriormente, para um discípulo intenso interiormente, para um discípulo resiliente, para um discípulo constante. Houve essa transformação na trajetória de Pedro. Porque quando Pedro começou a cair em si, ele não fez assim, não, quer saber? Eu não vou mudar, eu não dou certo, não. Pedro foi sendo transformado e permaneceu sendo discípulo de Jesus e honrando Jesus, até se tornar essa rocha firme que o próprio Jesus chamou ele a primeira vez que o encontrou. Mas interessante que a gente vê a vida de Pedro e a gente vê que Pedro é igual a nós somos Pedro. Deus nos chama, e às vezes se você for olhar o significado do seu nome fala que você é rainha, o seu nome fala que você é uma pessoa santa, o seu nome fala que você é uma pessoa firme, o seu nome fala que você é uma pessoa que vai romper, e Jesus te chama disso, mas às vezes você olha e fala, meu Deus, eu não tenho nada a ver com o meu nome. E aí a gente olha para a vida de Pedro, e a gente entende que Jesus nos chama, ainda que nós naquele momento não possamos estar vendo isso em nós. Ele nos chama pelaquilo que Ele nos chamou para ser. Diferente de Pedro, é quando nós olhamos para o jovem rico. Se você aí na sua casa puder abrir sua Bíblia em Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos. Você que está aí no YouTube, diga aí se você está entendendo, se você está ouvindo. Nós temos o prazer de dialogar com você. Manda um oi aí para mim, que daqui a pouco eu vou ver todas as mensagens e eu vou te responder. Marcos 10, de 17 a 22. Nós vimos Pedro, o inconstante, o emotivo, o sanguíneo, que saiu desse lugar para uma rocha firme, para uma constância. E aqui o jovem rico, 17 diz assim, Marcos 10, 17 diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre,
Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse... Jesus amou o jovem rico. E amando o jovem rico, ele disse no versículo 21, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha que interessante, o jovem rico, ele acha que ele fez tudo, que ele tem tudo, e na verdade ele não tem nada. Por isso que às vezes é melhor nós termos resiliência do que sermos só intensos. Quando nós olhamos para o jovem rico, o que que nós vemos aqui? Que na hora que ele viu Jesus, o que que ele fez? Foi intenso, se ajoelhou com toda intensidade. Ele mostra ali uma pessoa intensa, eu estou aqui. Mestre, bom mestre, eu estou aqui. E aí, ele chama, Jesus vai e questiona ele, a gente vai ver lá na frente, mas ele fala logo com o mestre, eu estou aqui, bom mestre. E quando ele fala bom mestre, significa que é uma pessoa que sabe, porque o judeu sabe que só Yahvé era bom. O judeu sabe disso. Então o jovem rico, ele mostra que ele sabe com quem ele está falando. O problema é você estar disposto a receber a transformação da pessoa que você está falando. Por isso que Jesus vai lá e confronta o jovem rico. Porque bom existe só um. Ele está lembrando, o jovem rico disse, existe só um que é bom. E o judeu sabe que bom era só Yahvé. Mas o interessante é que quando o jovem rico encontra ali com o mestre, ele pergunta logo para o mestre, no 17, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa que ele pergunta para o mestre. E você sabe que herança é uma coisa que é passada por alguém, é diferente de legado. É algo deixado por alguém. Então, nós observamos aqui que a primeira pergunta dele é, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas a pergunta do jovem rico era o seguinte, de quem que eu tenho que ser filho para herdar? Porque a herança é deixada por alguém. Então, como é que eu faço para herdar? Não, primeiro eu tenho que ser filho. De quem que eu tenho que ser filho para herdar a vida eterna? E você já observa aqui uma intensidade do jovem rico. O problema é o que está acontecendo hoje, nessa geração de hoje. Nós estamos de uma geração que ela é intensa demais. Vamos fazer, vamos para cima, vamos não sei o quê, vamos derrubar tudo, vamos. Isso é bom, isso é muito bom. O problema é quando essa intensidade é só exterior. Porque do mesmo jeito que você está ali pegando fogo e querendo que tudo pegue fogo, se vir uma chuva, você tem dificuldade de fazer o fogo acender outra vez, porque a intensidade só está fora, ela não está dentro. Então, do jeito que está fora, tudo que vem de fora te abala. Tudo que vem de fora tira o teu desejo. Tudo que vem de fora te tira da constância. E foi exatamente isso. Ele tinha um desejo, ele tinha um objetivo. Sabe qual era? Herdar a vida eterna. Mas a pergunta dele ali já foi errada. Como é que eu faço para herdar? Não, de quem que eu tenho que ser filho para herdar a vida eterna? Essa deveria ser a pergunta do jovem rico. E aí o Senhor vem questionando ele, que existe um só bom. O jovem, ele sabia que ele estava de frente para aquela pessoa que era boa. Só que ele não estava preparado para ouvir o que aquela pessoa tinha para lhe dizer. E aqui em Marcos 10, no versículo 21, nós vemos que a intensidade era tanto exterior, que ele desistiu e foi embora. E é lindo que o Senhor fala assim, Jesus fitando-o, o amou e disse. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou para aquele jovem e o Senhor amou aquele jovem. Porque é assim que o Senhor nos olha, com um olhar de amor, Ele amou aquele jovem. Mas ao mesmo tempo,
que ele teve essa compaixão, que ele teve esse amor. Como ele é bom e ele que vai nos transformar, ele sabia que aquilo que ele falasse, aquele jovem não estava pronto para ouvir e ser transformado. Tanto que a palavra de Deus diz o quê? Ele que estava cheio, ele que disse: eu já fiz tudo, eu obedeço os mandamentos, eu sou constante, eu sou firme, eu sou abundante. E ele queria saber o que faltava, era desejo dele saber. O problema é que o que faltava, como a intensidade só era exterior, ele fez o que a palavra de Deus diz, que ele desistiu. Simplesmente, a palavra de Deus diz que ele ficou triste. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que nós vemos aqui? Um jovem intenso exteriormente, mas que no momento que foi contrariado, tudo aquilo que tinha feito durante toda uma vida, ele jogou para o alto. Às vezes é melhor você ser resiliente do que ser intenso. Porque ser resiliente, independente da situação que venha, você sabe se adaptar a mudanças e prosseguir. Mas tem algum problema ser intenso? Não. Não tem nenhum problema, porque Pedro era intenso exteriormente. Quando Pedro foi transformado, a intensidade veio para dentro dele. E ele sobreviveu, e ele saiu de um lugar sanguíneo, de um lugar emotivo, para um lugar de firmeza. E por isso essa noite nós temos que analisar a nossa vida. Talvez nós não tenhamos tido essa capacidade de viver com certas mudanças. Mas pior ainda é você ser totalmente intenso só por fora. Porque a palavra de Deus que nós começamos a ler diz para nós sermos firmes, para nós sermos constantes e para nós sermos abundantes na obra do Senhor. Por isso essa noite eu gostaria de te dar 3 conselhos para que você possa buscar essa intensidade dentro, para que você possa ser mais resiliente, para que você possa adquirir essa capacidade de transformação, de viver com o mesmo propósito, às vezes em ambientes diferentes. O primeiro conselho que eu queria te dar é: desconfie de você mesmo. Como assim? Não, eu tenho que falar que eu sou bom, que eu sou poderoso, que eu vou vencer. Sabe por que você tem que desconfiar de você mesmo? Porque o coração ele é enganoso. O jovem rico, ele não chegou diante de Jesus achando que ele tinha pecado, que ele era fraco, não, ele chegou diante de Jesus falando todos os superpoderes que ele tinha. Ó, eu sou bom, eu larguei isso, eu cumpro os teus mandamentos. Ninguém cumpriu o mandamento de Jesus. Todo mundo quebrava a aliança, mas o jovem rico não. Ele era bom, ele cumpria. Desconfie de você mesmo. Em 1 Coríntios 10, se você puder ir na sua casa, abrir a sua palavra. 1 Coríntios 10, 12. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Desconfie de você mesmo, desconfie do seu coração. Eu vou ficar me vitimizando para todo mundo, dizendo que eu não sou bom. Não é para os outros. As outras pessoas é exterior. O que te fortalece, o que te mantém de pé, é o que está aqui dentro. Aqui dentro, o Senhor tem que ver que você entende que você não é bom. O Senhor tem que ver que você entende que você é fraco. Que você entende que você precisa dEle. Que tudo que você faz é na força do Senhor e na força do seu poder. Não é falar para todo mundo. Não vai adiantar falar para todo mundo. É uma intensidade dentro. E para você ter essa intensidade dentro, você precisa desconfiar de você. Desconfie de você, desconfie do seu coração. Quando for fazer alguma coisa, sonda mesmo: Senhor, será que eu estou altiva aqui? Será que eu estou soberba? Será que eu estou me achando? Será que a vaidade entrou? Será o quê? Sabe por quê? Porque se a intensidade for só fora, o vento, ele destrói a casa que não tem fundamento. Ele destrói a casa, ele leva a casa. E aí ele leva você junto. Leva você, leva os seus sonhos, leva tudo que
estava muito intenso aqui fora. Então, o primeiro conselho, desconfie de você. Desconfie do seu coração. Né? Quando você achar que está muito bom, fala, epa, peraí, deixa eu analisar aqui, veja se não tem vaidade demais, veja se não tem luxúria demais. Tenha cuidado. Desconfiar de você é ter cuidado com as saídas de emergência. Às vezes a saída de emergência, para você justificar algumas coisas, é ser vítima. Sempre é vítima. Sempre acha, não sei, eu não consigo, não vou dar conta. Não, deixa de ser vítima. Sai do plano B, não tenha plano B na sua vida. Não tenha plano B na sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos caminhando e por não aceitar o processo, nós queremos pular degraus. Nós queremos burlar certas coisas na nossa vida. Não existe uma escada com 10 degraus. Não adianta você querer pular do primeiro ao último, que você vai se quebrar, porque tem muitos degraus para subir. Não adianta, você vai ficar tentando. Então, desconfie de você. Deixe as suas justificativas, que às vezes a sua justificativa é para convencer você mesmo, e nem você está sendo convencido delas. Deixa isso, porque Deus tem algo grande para você. E a transformação precisa ser dentro. Precisa ser dentro. Tira da sua vida a palavra desistir. Tira da sua vida a autoconfiança. Sabe? Porque muitas vezes não leva ao caminho de transformação. Não leva ao caminho de transformação. Então, primeiro ponto, desconfie de você mesmo. Segundo ponto, cuidado com as saídas de emergência. Larga o vitimismo, plano B. Terceiro ponto, permaneça até o fim. Toda palavra que você vai ver de Gênesis a Apocalipse é o Senhor nos ensinando a permanecer até o fim. Permaneça até o fim. Vai abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, permaneça até o fim. Como permanecer até o fim? Desconforme-se hoje. Deixe de ser conformado com as coisas hoje. Deixe de ser conformado com você mesmo hoje. Procure aprender. Procure aprender. Interessante é que o jovem rico, ele desistiu. Mas Pedro não desistiu. E se tornou o que foi chamado para ser. Interessante que o jovem rico, que achava que é rico, mas na verdade ele estava diante do verdadeiro jovem rico. Em 2 Coríntios 8, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe quem que é rico? Você é rico em Cristo Jesus, está aqui a palavra de Deus. Ele era o jovem rico que se fez pobre para que eu e você se tornássemos ricos. Mas nós só iremos usufruir dessa riqueza se a intensidade estiver dentro da gente. Se a intensidade estiver fora, vai vir um vento e vai levar. Quando a palavra de Deus diz assim, nega-se a si mesmo e carregue a sua cruz e siga-me. O Senhor não está falando para negar as coisas, o Senhor está falando para você negar a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Às vezes o problema dentro da tua casa, você está vendo um problemão. Porque existe duas pessoas egoístas. Todo mundo tem um pouquinho de egoísmo dentro de si, porque quer a sua vontade. E aí negar a si mesmo é a maior dificuldade que tem, porque, meu Deus, eu vou ter que negar as minhas vontades para que essa comunicação aconteça. Eu vou ter que negar as minhas vontades para que isso flua dentro da minha casa. Eu vou ter que negar as minhas vontades, porque senão, sim. Sabe por quê? Você é filho, tem uma herança para os filhos de Deus. Tem uma herança para aqueles que negam a si mesmo, carregam a sua cruz e seguem Jesus. Tem uma herança. E sabe qual é a herança? É cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito vem quando você deixa de ser intenso fora e você começa a ser intenso dentro.
Você começa a ser resiliente, tá? Eu vou ter que me adaptar com essa mudança aqui. Porque essa pessoa não está no mesmo nível que eu. Ela não consegue caminhar. Não adianta eu forçar. Mas às vezes eu prefiro desistir e falar que não dá. Desistir porque não dá. Não dá, fulano não dá, Beltrano não dá. Se você quiser, dá. Se você se posicionar como filho, dá. Sabe por quê? Porque essa palavra não mente. Essa palavra não mente. E interessante é que Jesus não é um estraga-prazer. Eu tenho que negar. Não, Jesus não é um estraga-prazer. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele nos pede algo, ele já proveu antes de nos pedir. Ele já tem uma provisão. Antes mesmo de nós entregarmos algo para ele. E tudo, para ser ampliado, precisa ser ampliado primeiro dentro. A palavra de Deus sempre fala, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E o interessante, que eu comecei falando que Jesus veio para os doentes. Eu não sei se você é uma pessoa resiliente. Não, eu consigo me adaptar com mudança. Eu consigo, o meu propósito continua o mesmo. Mesmo que eu tenha que sentar, ou mesmo que eu tenha que ficar de pé. Eu sei que há sempre uma saída. Ou talvez você não é. Não, eu não sou essa pessoa, mas eu sou intenso. Quando eu pego para fazer, eu faço. Mas aí quando alguém não reconhece que você está fazendo, isso te entristece. Quando alguém não reconhece que você está fazendo, você desiste como jovem rico. Então você tem que analisar a sua vida. Porque a intensidade pode estar fora. E a tempestade sempre vai vir, o dia mau sempre vai vir, as pessoas vão te decepcionar. Eu tenho que me acomodar com isso? Não. Eu tenho que entender que se a intensidade está dentro de mim, a vida do Senhor é vida em abundância. E eu sempre vou superar, eu sempre vou crescer, eu sempre vou ser firme, eu vou sempre ser constante. Porque não é a intensidade de fora que me move, mas é a intensidade de dentro. É a intensidade de dentro que fala assim, eu vou vencer. A intensidade de dentro que faz eu me ajoelhar e falar, não, peraí, eu não aceito isso. É a intensidade de dentro que faz eu me posicionar e começar a ter estratégia. Peraí, não, eu não vou deixar minha casa cair. Não é esse projeto. Eu não me casei para esse projeto. Eu me casei para um projeto específico do Senhor. É a intensidade que está dentro. Cuidado, porque se o que te move é fora, você está fadado ao fracasso, infelizmente. Se o que te move é fora, você está fadado ao fracasso. Você está fadado às decepções. Sabe por quê? Porque a economia muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Mas se você é influenciado pelo que está dentro, se a intensidade, em vez de estar fora, ela está dentro de você, que te move está dentro, então você caminha em qualquer circunstância, seja sol, seja chuva, seja qual for a circunstância. Por isso, essa noite, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu queria ter esse tempo de oração com você. Esse tempo, nós estamos dentro. Nós estamos dentro de casa. Nós estamos dentro do nosso quarto. Nós estamos dentro para analisar dentro. Nós estamos dentro. Sabe, o Senhor, Ele não te acusa, Ele é amor. E essa palavra é de amor. Essa palavra é o Senhor falando, você quer ser Pedro ou você quer ser o jovem rico? Porque eu amei os dois. Eu amei Pedro, eu amei o jovem rico também. Mas eu amei Pedro e Pedro foi até o final, foi transformado, reconheceu um dia e apacentou as minhas ovelhas e se tornou essa pedra firme, se tornou essa rocha firme. Eu amei o jovem rico também. Só que o jovem rico não aceitou fazer certas entregas. Só que o jovem rico não entendeu que antes da herança ele tem que se tornar filho. Ele tem que se tornar filho. Todo filho tem a herança. Ele não entendeu esse caminho. Ele quis burlar o processo. Ele quis pular os degraus. E você não pode, porque lá na frente você cai. Jesus amou os dois e Jesus ama você. Jesus ama você. Tudo que o Senhor quer essa noite. Interessante, meu Deus, eu não vou poder ceiar, eu não vou poder sentar na mesa porque eu não sou digno. Nós nunca seremos dignos. Nós ceiamos com o Senhor, nós sentamos na mesa com o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é digno. Porque Ele é Senhor. Porque foi Ele que morreu. E aí nós podemos fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. E nesse momento ser curados. Então esse momento aqui que nós vamos orar, que nós vamos adorar,
Faça essa pergunta aí para você. Fala, Espírito Santo, eu estou sabendo me adaptar ou eu estou me perdendo? A intensidade é só fora? Que aí a quarentena me revelou que eu sou fraco, que não há intensidade dentro, que não há Jesus dentro, que não há as verdades fundamentadas dentro de mim. O que está me influenciando é fora, e eu preciso ser influenciada por dentro. Nesse momento, avalie a sua vida. E você vai sentar na mesa, vai chegar um momento que você vai sentar na mesa, você vai ceiar. E esse sangue vai te purificar, e esse pão vai te curar, se assim você crer. Então, nesse momento, adore o Senhor aí na sua casa. Comece a adorar o Senhor aí na sua casa. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
pode ser livre aí na sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Talvez essa palavra possa ser dura para você. Mas todo mundo que exorta, quando o Senhor vem com uma exortação, com um confronto, nunca foi para prejudicar ou para diminuir aquela pessoa, mas foi para aquela pessoa ser transformada a viver o propósito de Deus. Foi para que essa pessoa fosse transformada a viver o propósito de Deus. Que essa palavra possa te impulsionar. Possa te impulsionar. A glória não vai vir dos homens, a glória tem que estar dentro de você. A palavra de Deus diz que aqueles que buscam o Senhor, Ele se torna galardoador. A recompensa vem dele. Busque ao Senhor, não é aquele que pede, mas é aquele que busca. Uma vez uma pessoa falou para mim: Regina, eu tenho tanto pecado, é melhor eu desistir, é melhor eu distanciar. E quantas vezes as pessoas já chegaram para mim e falaram assim: olha, deixa de cuidar de fulano, deixa de cuidar de Beltrano, porque não tem solução. E hoje são pessoas que são pastores, são pessoas que estão firmados na rocha. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de Pedro e não desistiu do jovem rico. Quem desistiu foi o jovem rico. Mas Deus não desistiu, Ele tem sempre uma transformação. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Eu sempre falo assim: caminha. Se hoje você quer tentar não pecar, tente, se esforce. Mas se você cair, continua caminhando. Porque no caminho, continua buscando. Porque no caminho o Senhor cura. No caminho Jesus aparece. No caminho o teu milagre acontece. De repente vem uma palavra. E essa palavra entra no teu entendimento e muda a tua vida. O que você não pode é se conformar. Não se conforme. Não fique no meio do caminho. Não use desculpas. Prossiga até o fim. Prossiga até o fim. Deixa eu te dizer, você vai viver o que o Senhor tem para você viver. Porque Ele não chama você de fraco, como muitas pessoas chamam. Ele não diz que aquela pessoa não vai ser liberta. Não, Ele chama você pelo teu nome original no reino de Deus. Assim como Ele chamou Pedro, Ele te chama pelo teu nome original. É o que você vai ser no Senhor. Que a intensidade seja dentro. Por isso, nessa hora, feche seus olhos. Se você tem dificuldade de permanecer firme, se você tem dificuldade aí de ser constante, se você tem dificuldade de viver essa vida com abundância, agora Espírito Santo de Deus, o mesmo que transformou Pedro, o mesmo que está disponível nessa hora eu quero orar por cada pessoa que está aqui nesse culto conosco, Pai. Eu quero orar por cada pessoa que está assistindo essa live agora. Meu Deus, fortalece, enche da Tua presença. Faz com que as pessoas saibam se adaptar com mudança. Fazem com que as pessoas sejam cheios, intensos interiormente. A intensidade venha de dentro para fora, Jesus. Nessa hora, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, nos livra das desculpas, nos livra das decepções. O dia mau vem, a decepção vem, mas que nós possamos chorar, como diz a Tua palavra, que nós possamos chorar uma noite, mas levantar pela manhã na convicção de que a alegria do Senhor vem, de que a cura do Senhor vem. Nessa hora eu oro para que o Senhor gere essa força. Nessa hora eu oro para que o Senhor cuide da comunicação, para que o Senhor cuide de pessoas que não sabem o que fazer, mas há uma chama dentro delas. O Senhor possa tomar essas pessoas pelas mãos agora e comece a caminhar na força que o Senhor libera sobre a sua vida. Eu declaro aqui cura sobre as emoções. Eu declaro aqui cura. Eu declaro pessoas que tinham ministério, que tinham chamados, mas por algum motivo elas esfriaram, por algum motivo elas sentaram. Que nessa hora eu quero declarar sobre a sua vida: levante e volte a caminhar outra vez. Levante e volte a caminhar outra vez. Esse tempo não é um tempo de nós olharmos para baixo, mas é um tempo de nós olharmos para cima. Suba mais alto, olhe para cima. Senhor, começa a restaurar ministérios agora, chamados de intercessão, pessoas que são chamadas para pregar a Tua palavra, pessoas que são chamadas ao ministério de ajuda. Nessa hora começa a liberar da Tua Shekinah. Começa a liberar da unção que despedaça todo o jugo agora sobre a vida de cada pessoa. Que flua cânticos novos, que fluam palavras de conhecimento agora. Que possa fluir o rio de Deus. Que possa fluir agora na sua vida o rio de Deus. Eu quero aqui declarar cura. Começa a curar, Senhor. Começa a transformar
transformou Pedro. Tira essa pessoa da área sanguínea e leva essa pessoa para uma área de constância agora. Nesse momento, no nome de Jesus, eu oro, Jesus, eu oro. E aí na sua casa, se você recebeu dessa palavra, comece a orar agora por familiares seus. Comece a orar, não desista de ninguém, porque Jesus não desistiu. Comece a liberar palavras de cura, comece a liberar aí palavras de libertação. Nós oramos agora para que haja libertação no meio dos nossos parentes. Nós oramos agora, Deus, declarando o teu poder, declarando a tua graça, declarando o teu avivamento, declarando a tua libertação agora. Senhor, nós oramos agora por pessoas que estão com Covírus. Nós oramos agora por pessoas que adquiriram esse vírus, por pessoas que estão enfermas. Nós oramos agora, nós oramos te pedindo, Senhor, que haja cura. Aonde tiver um acamado, aonde tiver uma pessoa com sintomas, aonde tiver uma pessoa ali se sentindo mal, preocupado, com medo, nessa hora aquieta a alma e libera a cura.